Com muita alegria, nós vamos iniciar o nosso trabalho. E hoje, especialmente, nós estamos iniciando um projeto que fazia parte dos nossos planos lá de trás. Como o nosso programa também tem o objetivo de trazer o Evangelho à luz da doutrina espírita, queremos aqui abrir um espaço para falar um pouco da história do convertido de Damasco. Estamos nos referindo ao doutor de Tarso, Paulo, aquele que se tornou o grande campeão da divulgação do Evangelho. E nós gostaríamos de trazer como incentivo, como base do nosso trabalho, a obra que está completando 72 anos de publicação. Estamos nos referindo ao livro Paulo e Estevão. Livro esse que Chico Xavier definia como aquele grande astro de toda a sua produção mediúnica. Ele falava que os grandes livros eram os astros. Existem aqueles de primeira grandeza. E as outras obras iam compondo o sistema. Então, a definir que Paulo e Estevão realmente foi aquele projeto transcendental que veio do mundo maior, tendo em Emmanuel o coordenador, junto com Chico Xavier, na elaboração, na psicografia desta obra. Lembrando que todas as informações que estão contidas nesse livro, Emmanuel fez um trabalho, uma vasta pesquisa na biblioteca do mundo espiritual, para que ele pudesse, vamos dizer assim, se tornar um veículo importante. E junto com Chico, através do labor, da interação psíquica e da mediunidade exuberante do apóstolo de Pedro Leopoldo, eles conseguissem traduzir também o pensamento tanto de Paulo quanto de Estevão, dois apóstolos de Jesus que acompanharam toda a confecção da obra. Então, para nós é um marco estar trabalhando alguns pontos dessa trajetória luz no nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Então, gostaria de, acima de tudo, fazer as nossas preces, pedindo a Deus que possa envolver a todos vocês, você ouvinte amigo, para que você adquira, se já não tem, essa obra tão rica de ensinamentos cristãos. Ela remonta para nós não só a história, aspectos que não estão registrados nas biografias humanas, como também ela traz, a partir de um movimento literário do mundo maior, um convite constante para que nós possamos buscar a nossa transformação pessoal através dos exemplos de Paulo e de todos os personagens que fazem parte deste grande romance, mas acima de tudo possamos nessa transformação perceber que Jesus é o Cordeiro, é o Messias, é aquele que veio nos auxiliar, para que nós possamos, como Paulo, buscar na nossa Damasco interior aqueles pontos de transformação imprescindíveis para o nosso crescimento definitivo para Deus. Jesus, a luz do mundo. Gostaríamos de agradecer a todos que estão no chat. Desculpem a introdução longa, mas ela se faz necessária como notas explicativas, porque nós não temos a pretensão de correr com esse trabalho. Então seremos aqueles amigos que estamos suplicando ao mundo maior que nos inspire, para que nós possamos, ao longo das próximas semanas, conversar um pouco sobre a trajetória bendita do nosso convertido de Damasco. Eu pedi ao nosso moderador, Arnaldo, que separasse o prefácio do livro Paulo e Estevão, mas eu vou pedir para ele aguardar um momento.
e ele nos conhece, sempre a gente acaba tendo uma surpresa, porque faltando 5 minutos para começar o trabalho, chegou para nós aqui uma inspiração, e eu gostaria de pedir ao Arnaldo paciência. Nós vamos trazer o texto que ele separou aí carinhosamente, mas nós vamos iniciar o nosso trabalho trazendo um outro texto. Ele é curto, está inserido no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Diga-se de passagem, título do livro que nos inspirou a iniciar o programa das terças-feiras, que alguns de vocês acompanham conosco no mesmo horário, através da Rede Amiga Espírita e da Rádio Brasil Espírita. O programa, todo ele em torno da vida, da obra de Emmanuel e de Chico Xavier. Esse livro foi uma biografia escrita por Clóvis Tavares, em homenagem tanto a Chico quanto a Emmanuel. E essa biografia, ela tem no capítulo 4 um texto muito interessante, que a gente pede a paciência para vocês, mas eu vou refletir com vocês em torno dele. No capítulo 4, Clóvis Tavares escreveu assim: o título do capítulo: Emmanuel, o apóstolo Paulo. Emmanuel e o apóstolo Paulo. Uma mensagem inédita. Uma mensagem íntima, escreve Clóvis Tavares. Uma mensagem íntima de Emmanuel, recebida pelo médium Xavier em Pedro Leopoldo, a 13 de março de 1940, nos fala de um encontro do senador Públio Lentulus com o apóstolo Paulo em Roma. A mensagem até agora inédita é a seguinte: o livro é antigo, mas nós estamos lendo como aqui foi grafado pelo grande amigo Clóvis Tavares. Escreve Emmanuel: lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero. A terra não estava amanhada, e se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões em espinheiro e pedregulho. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada pela sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Conheci-o em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Vi-o uma vez unicamente, quando um carro de estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia. Mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levara os cavalos a uma disparada perigosa. Mas um jovem cristão, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar todas as ameaças. Avistamos então um pequeno grupo onde se encontrava a sua figura inesquecível. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia
e eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser olvidado em tempo algum. Seu vulto humano é o de todo homem sincero, que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o sempre, e não vos arrependereis. Emmanuel, 1940. Eu vou repetir, não estava no script, mas eu vou pedir ao Arnaldo licença, porque eu vou continuar a leitura do Clóvis Tavares. Eu não vou perder essa oportunidade. Observe o que o nosso querido amigo lá da cidade de Campos escreveu para a comunidade espírita. Esse encontro da Porta Ápia, por certo, marcou profundamente o coração de Emmanuel. Conta-nos o espírito de Neio Lúcio, o mesmo Cineio Lúcius dos 50 anos depois, em mensagem que o leitor lerá na íntegra mais adiante, que o apóstolo Paulo, no plano espiritual, sempre se dedicou a auxiliar as grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo, ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. E foi com esse sentimento de bondade e compreensão que o espírito do apóstolo da gentilidade estendeu as bênçãos de seu auxílio ao culto senador romano, quando de sua desencarnação na tragédia de Pompeia, continuando a ampará-lo espiritualmente em suas posteriores existências. Estou me recordando aqui, eu vou dar um dado para vocês, estudiosos, que Emmanuel, a partir desse amparo que ele recebeu do apóstolo da gentilidade, em muitas existências posteriores, eu vou citar um movimento importante que aconteceu com ele. Emmanuel, quando estava encarnado como um cardeal próximo do Papa Inocêncio III. Ele tinha o nome de batismo da igreja, de conversão, de João de São Paulo. João de São Paulo era o nome do cardeal. Esse processo aconteceu lá por volta de 1180, 1190, por aí. E diga-se de passagem, foi João de São Paulo, olha o nome, João, apóstolo João, São Paulo, referente a Paulo de Tarso. Foi ele o responsável para convencer Inocêncio III a receber Francisco de Assis, que é o próprio João Evangelista. João de São Paulo. João Evangelista, Francisco de Assis foi recebido por Inocêncio III, num dos momentos mais importantes, mais marcantes da trajetória de Francisco de Assis naquele período.
Olha que interessante. O cardeal estava sob a inspiração do próprio Paulo, eu não tenho dúvida disso. Olha o texto que Sinéio Lúcio falou para os nossos amigos lá de Pedro Leopoldo, Clóvis, Arnaldo, aquela turma toda. Eu vou continuar trazendo o Clóvis. Emmanuel nunca mais o esqueceu, como afirma em sua mensagem. Na personalidade de Nóbrega, em homenagem ao convertido de Damasco, chega a adiar a inauguração do Colégio de Piratininga, o que dá o nome de São Paulo, para o dia a conversão do apóstolo, que a igreja comemora 25 de janeiro. Essa afirmativa absolutamente exata não é somente de Neio Lúcio, em sua mensagem que Chico Xavier psicografou. É mencionada pelos biógrafos do padre Nóbrega, entre eles Serafim Leite, José Maris de Moraes, Tito Lívio Ferreira e Melo Pimenta. E um outro testemunho de amor ao grande filho de Tarso, e quantos outros desconhecemos, Emmanuel ofereceu ao doar-nos a biografia do grande servidor de Deus, unindo sua história edificante à vida de outro luminar espiritual, Paulo e Estevão. Essa obra monumental que Francisco Cândido Xavier psicografou, publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1942, já na 8ª edição, nesse ano de 1970, foi quando o livro foi escrito esse texto foi escrito pelo Clóvis, é uma biografia autêntica do abnegado apóstolo de Jesus Cristo. Como diz Emmanuel em sua breve notícia prefacial, o escopo da obra é apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Oferecendo-o à família humana, seu iluminado autor deseja que, entre aspas, o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender o quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Dessa obra magnífica do grande benfeitor espiritual, pela qual o próprio médium sempre se sentiu singularmente atraído, Clóvis está dizendo, o médium Chico Xavier se sentia singularmente atraído ao convertido de Damasco. Eram depoimentos que Chico fazia para os amigos, que eu carinhosamente chamo dos amigos para sempre. Disse o querido amigo Dr. Rômulo Joviano, que na época de Chico fora o seu coordenador lá no Ministério da Agricultura, em outras existências chegou a ser até seu pai, por exemplo, Fernando de Aragão, na época da Rainha Joana, devotado obreiro da antiga oficina de luz de Pedro Leopoldo e velho amigo de Emmanuel. É o livro do trabalhador cristão. O livro do trabalhador cristão. E nessa primeira parte do nosso programa, eu gostaria de enaltecer, de frisar, porque o Clóvis colocou até em itálico, é o livro do trabalhador cristão, e eu gostaria de fazer uma propaganda do livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares. São duas obras que o espírita consciente não deveria deixar de ler. A primeira biografia de Clóvis
30 anos de Chico Xavier. É uma das mais expressivas biografias de Chico, porque falava a verdade e tem conteúdo doutrinário evangélico. Porque tem biografias que extrapolam, saem das grandes veredas nobres que definem projetos de educação verdadeiramente espiritual. Mas continuemos. Amor e sabedoria de Emmanuel. Clóvis vem enaltecer o trabalho. E esta frase é o livro do trabalhador cristão, que é uma frase, portanto, de Rômulo Joviano, sintetiza toda a proposta que o livro realmente apresenta para todos nós. Porque estão pedindo no chat para mim mostrar novamente a capa do livro. Antiga capa. Aqui vocês vão ver acima um desenho que remonta Manuel da Nóbrega e embaixo Emmanuel, ok? Que é o mesmo espírito em personalidades diferenciadas. Manuel da Nóbrega, que se aportou aqui no Brasil, junto na caravela de Tomé de Souza, no ano de 1549, estou correto? 1949. É isso aí. Bom, continuando. É o livro do trabalhador cristão. Porque aqui, de uma certa forma, conta a história que define, vamos dizer assim, que simboliza o desafio de todos nós trabalhadores. Ou seja, naqueles movimentos da retaguarda, em que, em nome da ilusão, dos ideais, do fanatismo, do orgulho, nós implementamos na nossa trajetória o grande império do eu. Eu quero, eu mando, eu posso, e aí vai. E até entrar naquele movimento de respostas da vida diante da semeadura complicada, trazendo dificuldades, apontando para nós que é necessário rever conceitos, ouvir a intuição, perder muitas vezes até aquela condição espiritual que define a nossa sustentação na terra, as almas amadas, queridas, como Paulo perdeu a sua própria alma amada, Abigail, que é uma história que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Depois, mais à frente, ele, em nome da religião, continuando a se sentir com a autoridade máxima de defendê-la, mas de uma forma intolerante, cruel, arrogante, até que mais à frente ele vai caindo em si, dor, vazio, dificuldades, conflito e de repente a queda. Literalmente a queda do animal. Quando as portas de Damasco, perseguindo Ananias, o cristão, a gente fala um pouquinho mais à frente, aí a mediunidade aflora, Jesus se faz presente com seu magnetismo inigualável, extraordinário, de plenitude de amor, e ele, como muitos de nós estamos chegando nessa condição de reconhecer a verdade. E naquela história, quem é o Senhor? E a voz maravilhosa, a voz das expressões sagradas do amor disse: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Esse movimento é o momento da transformação, é o momento da queda, do soerguimento, que simboliza um convite para uma nova vida. Vida essa que vai exigir de todos nós testemunhos, entrega, renúncia, trabalho, sacrifício, até o momento final do martírio, da crucificação pessoal, como fora crucificado Cristo. Eu gostaria de, nesse momento, pedir desculpas para vocês, mas nós vamos fazer aquele conhecido intervalo para que a gente possa suplicar o apoio dos órgãos que sustentam o nosso trabalho, principalmente através da Rádio Brasil Espírita, e daqui a pouco a gente volta para continuar falando dessa história
tão rica de ensinamentos para o trabalhador cristão. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. 1 minuto e meio. Queridos amigos, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Nós gostaríamos de, nesse momento, agradecer a presença de todos que estão no chat, companheiros de Uberlândia, de São José do Rio Preto, Patos de Minas, Belém, São Paulo capital, Ponta Grossa, Santa Maria, Maringá, Paraná, Belo Horizonte, Leiria em Portugal, São Pedro do Sul. Rapidamente, eu estou lendo apenas a cidade, vocês me perdoem, mas é por causa do tempo. Avaré, São Paulo, Vila Velha, já falamos. Outra representante de Belo Horizonte, São Bento, Bento Gonçalves, Dores do Turvo, Minas Gerais, enfim, e outras mais que com certeza estão aí e nem se identificaram. Um abraço para todos, que Jesus abençoe a cidade, a região de todos vocês. Que vocês possam continuar convidando os nossos amigos da doutrina espírita, os simpatizantes da doutrina, para se integrarem, para se cadastrarem na rede Amigo Espírita e participarem também dessa parceria com a Rádio Brasil Espírita, com a TV Nova Luz, enfim, com todos os órgãos, as instituições que estão se irmanando conosco para que a gente possa formar uma grande rede, uma grande cadeia de amigos, de companheiros que vamos nos fortalecer com os princípios do cristianismo, destituído de valores, sem prisão, sem ficarmos departamentalizados, ou seja, vamos com toda a liberdade, com muita responsabilidade, divulgar a doutrina espírita e trazer mais companheiros para que Jesus encontre através desse portal um trabalho de consolo, de esclarecimento, de orientação e de unificação para todos os espíritas que estamos aqui debaixo desse envolvimento de muita fraternidade.
Aí, vocês que estão nos acompanhando, já vi algumas manifestações, muito obrigado, e eu gostaria de responder a Cleusa de Portugal, que, como eu citei o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, ela pediu que eu citasse o outro livro do Clóvis Tavares, que é a biografia sobre Chico Xavier. Então eu até mostrei a capa aqui para quem está nos acompanhando no vídeo, mas eu falo que é o livro 30 anos com Chico Xavier, Clóvis Tavares. São duas obras que aqueles que são apreciadores, que são estudiosos das obras de Emmanuel, de toda a sua equipe, de Chico Xavier, são livros que a gente precisa de ter para estudá-los. E vocês vão encontrar nesses livros, como por exemplo, no Amor e Sabedoria de Emmanuel, no próprio 30 anos também, Clóvis, em determinados momentos, fala assim: eu gostaria de poder ter escrito mais, mas Emmanuel não me autorizou. Por isso, infelizmente, eu acabo me curvando, que a minha obra fica um pouco mais pobre. Mas eu tenho certeza que algum dia virá alguém que vai desenvolver o que eu escrevi nesses livros. E eu gostaria de falar com toda a alegria, com toda a certeza de que eu pude ser também um dos instrumentos para dar continuidade. E por isso nós acabamos escrevendo o livro através das memórias de Arnaldo Rocha, Chico, Diálogos e Recordações, e outras obras que com o tempo, se Deus abençoar, virão a lume. Mas voltando ao Convertido de Damasco, nós não podemos perder o tempo, né? Porque o tempo urge, como diz o apóstolo Pedro. Lá atrás foi citada uma mensagem de Neio Lúcio, se referindo a Paulo de Tarso. Então eu vou continuar pedindo paciência para o Arnaldo, que o texto dele virá em breve. Que, diga-se de passagem, o prefácio do livro Paulo Estevam é intitulado Breves Notícias. Mas vamos lá. Eu primeiro vou ter que trazer Neio Lúcio, porque ele está apresentando o livro. Depois a gente vai trazer a apresentação de Emmanuel sobre Paulo e Estevam. Não é isso? Então vamos lá. Ainda sobre esse trabalhador infatigável que foi o padre Nóbrega, só um instante, por gentileza. Tá. Porque nessa página, Paulo de Tarso vai falar sobre Neio Lúcio vai falar sobre Manuel da Nóbrega e vai fazer uma referência para Paulo de Tarso. Então aqui tem um componente histórico muito interessante. De altíssimo data, 3 de agosto de 1949, Espírito Neio Lúcio. De altíssimo valor e surpreendente beleza espiritual é a mensagem do venerando avô de Célia Lúcia. Nela é traçado um confronto entre duas existências de nosso querido Emmanuel: a de Públio Lentulus, no legado de Tibério na Palestina, e do padre Manuel da Nóbrega, o primeiro apóstolo do Evangelho em nossa pátria. Eu vou ter que pular, porque a mensagem vai fazer alusão a Públio Lentulus e a gente quer chegar exatamente no ponto que vai falar de Paulo. Um dia a gente traz esse texto na íntegra no trabalho de terça-feira, quando a gente está estudando a vida de Emmanuel. Pelo amor profundo devotado por ele à inesquecível figura de Paulo, se referindo a Nóbrega, poderá você concluir das razões que levaram o esforçado jesuíta a dar o nome do grande apóstolo à cidade que lhe mereceu especiais cuidados no lançamento, a ponto de esperar o aniversário da conversão do Doutor de Tarso, em janeiro, para iniciar os primórdios da grande metrópole brasileira, colocando-a sob a proteção do amigo da gentilidade. É que também Paulo, na vida espiritual, jamais descansou. Quando o senador romano desencarnou, extremamente desiludido em Pompeia, foi contemplado com os favores do sublime convertido. Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo.
compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo. Ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. Agora é novo. Esse trecho a gente já tinha lido. Amparado pelo apóstolo dos gentios, conseguiu Públio Lentulus transitar nas avenidas escuras da carne, em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao Divino Mestre com o valor e com o heroísmo daquela que lhe fora companheira no início da era cristã. E assim, temos em Manuel da Nóbrega o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo em plena selva onde tudo se achava por fazer. Eu vou ficar por aqui, porque senão a gente vai entrar muito na história de Nóbrega, que depois será objeto de um trabalho bem específico que a gente pode fazer com vocês, se vocês toparem. Mas observemos aqui, esse ponto é fundamental. Paulo de Tarso, como doutor da lei, por ter passado por todo um processo de uma entrega frenética, entusiasmada, calorosa, e que se tornou fanática aos movimentos religiosos da sua época, no caso, como um fariseu judeu, depois ele foi viver um movimento que eu vou chamar de um movimento essencialmente cristão. E é um dos pontos que a gente precisa de refletir quanto aos nossos trabalhos na Terra. Porque depois que ele foi percebendo que a religião pura e imaculada é a do sentimento, é o do altruísmo, da benevolência, da indulgência, do perdão, da caridade, o espírito vai entendendo que ele tem que promover tudo isso dentro dele mesmo e não no movimento lá de fora, aonde você vai trabalhar proselitismo. Você vai pegar uma mensagem e, com boas intenções, na maioria das vezes, querer introjetá-la de fora para dentro nos indivíduos. Isso em todos os segmentos. Eu estou falando na religião, mas na filosofia, na ciência, em todos os tratados. É um grande equívoco do espírito agir assim. Aí eu vou sintetizar o meu pensamento com um adágio chinês que define o seguinte, que todo o impulso de uma alma nobre, quando se depara com a verdade, alma que tem uma tendência ao bem, ao divino, ou seja, o se deparar com a verdade em essência, o sentimento de alegria, de gratidão, porque a alma se conforta, se consola, se soergue, é tão grande que essa alma quer sair para o mundo para convencer o mundo dessa verdade que ela descobriu. E aí ela quer transformar o mundo. Aí o adágio que eu estou explicando, mas sinteticamente ele continua dizendo assim: e após descobrir a verdade e querer consertar o mundo, após sofrer as augúrias do caminho, essa alma perceberá que ela não tem que transformar o mundo. Ela deverá implementar a verdade dentro dela mesma, mudando a si mesma e não ao outro. Então, este é o grande movimento que o cristianismo propõe e que muitas vezes a gente não percebe. Então nós estamos nos apoiando com todo respeito e carinho a vocês, e eu me sinto até um pouco arrependido de ter feito um trato com o Arnaldo. Não está cumprindo, viu, Arnaldo? Mas nós temos uma encarnação pela frente para resolver isso, viu, meu amigo? Porque era para a gente entrar no prefácio do Paulo Estevam, mas eu não posso, porque tem material aqui para a gente explorar. Nós temos que cuidar dessa frase de Rômulo Joviano, né?
Aí o pessoal está até brincando, não tem problema não, que as pauladas virão depois. Mas a questão toda é que as pauladas estão vindo toda hora. As pauladas paulinas, no seu sentido de bisturi que rasga, viu, Miriam? Você que deu uma risada no chat aí, escreveu aí. Esse movimento alegre que o nosso estudo proporciona. E eu gostaria até de dizer que não temos o comprometimento com a escolástica, com o ritual ou com o pragmatismo do nosso trabalho. Por isso é que vocês virem e mexem vão estar ouvindo e me dizendo: eu não vou cumprir a missão, porque eu vou trabalhar de acordo com o que a intuição projetar e com as solicitações que advirão durante o trabalho. Porque antes de preocupar com o conteúdo cultural, histórico, nós temos que trabalhar com essas bases de profunda amizade, de espontaneidade, para que a gente possa entender qual é a nossa necessidade atual. Por que você, Celua de São Paulo? Por que Núzia, Neuza, Neidinha, Miriam, Tânia, Valdir, Vanessa, é os que eu estou conseguindo ver aqui rápido. Por que você está aqui na sala? Por quê que nós estamos batendo esse papo? Você na sua casa parou a janta ou fez a janta mais cedo, você que está no exterior, que já era para estar dormindo, a Cleusa possivelmente, aí o fuso horário eu não sei ao certo, mas já podia estar dormindo e ela está aqui conosco. Você que chegou do trabalho, você que tem que fazer o dever com o filho, tem que bater um papo com o marido aí, né? Você que tem que preparar a aula de amanhã, levar o projeto para o chefe amanhã cedo, você que tem tantos livros para ler, você que tem a tarefa espírita que você tem que preparar a palestra. Não, você parou para estar aqui conosco. Você está aqui conosco, nada é por acaso. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Eu só estou repetindo o pensamento de André Luiz. Quem quiser registrá-lo, abra um livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16. Combinado? Vocês vão encontrar esse pensamento lá. A vida é uma matemática perfeita. Então, observemos o trabalho maravilhoso, gigantesco de Paulo de Tarso, inclusive sintetizar todo esse projeto para nós, para que a gente possa entender isso aí. E com isso nós vamos nos deparar com uma realidade insofismável, inquestionável. Nós que somos espíritas, agora eu vou falar para os espíritas, nós que temos tarefas na casa espírita, no movimento espírita, você que tem tantas responsabilidades aí com a doutrina espírita, um dos pontos mais difíceis que nós nos deparamos como espíritas é muitas vezes trabalhar com os espíritas. É isso, é pura verdade. Não se assustem. Chico Xavier, certa feita, disse para Arnaldo Rocha assim: Naldinho, trabalhar com os espíritos é tão bom, eles são tão benevolentes, Naldinho. Mas Naldinho, os espíritas, louvado seja Deus. Ou que Deus seja louvado. Louvado seja Deus é quando está na festa. O Chico tinha essa dinâmica de fala. O Arnaldo é que gosta disso. Anota aí, Arnaldo. Quando o Arnaldo chegava e falava assim: Chico, fulano entrou para a tarefa. Louvado seja Deus, Naldinho. Aí um companheiro começou a aprontar, ia sair da tarefa. Chico, o indivíduo saiu da tarefa. Que Deus seja louvado. Ai, gente, são pontos que a gente fala com muito carinho, com muito respeito, mas é a pura verdade. Você sabe por que a gente tem muita dificuldade com os espíritas, que somos nós mesmos? Porque a gente não tem habilidade ainda para aplicar evangelho. Aí você quer convencer o outro. Em nome de uma grande causa você briga, você disputa. Um grande amigo meu foi convidado para sair de uma casa espírita. Convidado para sair de uma casa espírita, porque ele estava atrapalhando a casa espírita. Eu faço uma pergunta para vocês: que dia que os discípulos entre eles falaram para algum deles saírem do trabalho? Eles tinham suas divergências, mas acima de tudo estava o amor do Cristo.
Eles se lembravam de como o mestre os ensinava, dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O que aconteceu com o mestre? Ele falou que não pensem vocês que vocês vão ter vida fácil. Não pensem vocês que vocês vão ter vida fácil. É difícil. Agora, se não tiver tolerância, meu amigo, se não tiver solidariedade, igualdade, posso falar de coração? Não vale o trabalho. Não vale. Agora, esse movimento tem que ser seu, tem que ser meu, não tem que ser do outro. E diga-se de passagem, se o dirigente falar que você tem que sair do centro, saia, vai embora. Vai embora. Vai embora. De repente chegou a hora da gaiola abrir a porteira para o passarinho alçar outros voos. Isso é comum, isso é natural. Agora, não tome atitudes deliberadas. Não seja precipitado e nem fala que você vai pegar seu chapéu e ir embora, se ninguém falou para você ir. Porque de repente você pode estar debaixo de uma influência espiritual para deixar o trabalho. Como o dirigente pode estar numa influência espiritual para falar para o indivíduo sair, porque de repente os espíritos querem que o circo pegue fogo. Aí você, em nome de uma boa causa... Não, gente, nós estamos precisando de um curso de passe. Eu vou contar na prática. Eu coordenei casa espírita aí há muito tempo. Eu tenho, graças a Deus, aí quase 30 anos de doutrina espírita. Eu trabalhei em casa grande, casa média, casa pequena. Trabalhei no movimento de unificação. Sou membro da União Espírita Mineira. Reuniões nas zonais, Comissão Regional Centro, outras federativas. Graças a Deus só temos amizades por aí. Quando não tiver, também não tem notícia e nem me pego nisso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: quantas vezes a gente viu que era necessário implementar uma proposta para qualificar o trabalho, mas de repente, na maioria das vezes, porque era necessário para o nosso aprendizado, não estava na hora certa de implementar um projeto de qualificação naquela área que a gente tinha identificado. Enquanto éramos jovens, brigávamos, não, tem que ter. Perdemos tanto tempo, mas aprendemos muito mais. E com isso, hoje, eu tenho, graças a Deus, a condição até de dividir experiências com muitos amigos pelo Brasil afora, e sempre quando me fazem questionamentos, se deve ou não deve, eu sempre falo para a turma amiga: vai com calma. Faça o que te compete, o que está na sua alçada, o que você tem apoio, faça. Agora, não tenha dúvida que se você estiver percebendo o futuro, verificando o que é bom, e se todo um contexto não favorece, de duas uma. Porque não está na hora de ser implementado, então você tem que ser prudente, ou porque de repente você está errado, você está achando que está certo. Então nós trabalhamos em comunidade exatamente para isso, para que na essência, no fundo a gente entenda que o movimento espiritual não deve ser focado nos homens, embora desenvolvendo a sua intimidade, crescendo como cristão. Nós temos Allan Kardec, que é o nosso referencial, que ele já colocou tudo na mesa. A metodologia da mediunidade está no Livro dos Médiuns. Se o corpo mediúnico, o grupo mediúnico está indo de encontro ao que Allan Kardec deixou instituído para nós como uma metodologia, como um grande laboratório, uma experiência vivenciada, se estiver indo de encontro, é necessário rever. Isso aí não tenha dúvida. Agora, se está um movimento da mediunidade a favor do pensamento kardeciano, significa que o processo precisa de tempo, o grupo precisa de adquirir experiência, é necessário agir com prudência. Aí, Arnaldo, eu queria te dizer o seguinte: se eu tiver algum dia que para mudar uma cadeira de lugar eu tiver que discutir com alguém, essa cadeira fica no lugar errado. Você não tenha dúvida disso. Nós já tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, e por isso eu peço você, a Vênia, de estar citando o seu nome, porque você sabe como é a nossa postura. Eu tinha um companheiro, eu vou contar uma história rapidinha.
porque tem muito a ver com o movimento religioso, com questão de intolerância e com questão de busca de vivência evangélica. Vocês querem contar uma história, pessoal? Não é vaidosa, mas ela é extremamente interessante. Nós assumimos uma tarefa aqui numa casa aqui em Belo Horizonte, uma casa que estava precisando assim de um apoio, de um soerguimento, uma casa muito esvaziada, não é? E estão dizendo que eu sou mineirinho, ou seja, demais da conta, né? Vocês estão brincando aí com o meu linguajar, mas isso mesmo, podem fazer aí as brincadeiras todas, porque eu sei que elas são fraternas e extremamente amigas, mas isso mesmo, mineiro não perde trem, aí eu vou contar para vocês. Aí o que aconteceu? Não é? Ao caos, eles estão brincando, porque eu vou contar um caos, mas é isso mesmo. Então, a gente assumiu a tarefa na casa, a casa muito esvaziada, aí a gente assumiu essa atividade e nós levamos amigos que participavam da casa, na qual realmente a gente era a nossa base de trabalho, e ali começamos uma atividade que nós exercemos essa tarefa por, se não me engano, 3 ou 4 anos. Graças a Deus a reunião pegou no ritmo, começou a ter frequência e tal, entregamos o bastão e fomos embora. Cumprimos a nossa missão. Mas a gente chegava lá no início, a gente fazia o estudo do Livro dos Espíritos no início e a segunda parte da reunião a gente fazia Evangelho. Quando começava a reunião, tinha um amigo que me ajudava, que ele pegava uma pilha de Evangelho, aquelas traduções usadas pelos nossos irmãos gideões, eu acho que é isso mesmo, né? E aí, aquele fininho, só o Novo Testamento, que a gente ganhou, tal. Aí ele ia preparar, me ajudar a distribuir o Evangelho, aí ele ficava. Eram muitas cadeiras no centro. Aí ele pegava o Evangelho e ficava arremessando, acertando as cadeiras, né? E o livro chegava e encaixava. Ele era muito bom de mira. E ali ele ia distribuindo 20, 30 Evangelhos nas cadeiras, né? E cada Evangelho que batia na cadeira, gente, meu coração, meu Deus, meu coração doía. E fazia um barulho, porque o centro estava vazio, um salão grande, dava um eco que vocês nem imaginam. Aí o que aconteceu? E eu ficava assim, gente, mas como é que faz? Né? Preciso ter mais sensibilidade e tal. E aquilo foi me irritando. Aí eu fui me controlando, fazendo prece e tal. E foi 1 mês, 2 meses, 6 meses ele arremessando o Evangelho. E eu falei assim, gente, como é que eu vou falar isso para ele? E fazendo prece e tal. Teve um dia que quando ele arremessou o Evangelho, abriu a minha visão psíquica e eu vi um sacerdote católico das antigas, mas das antigas mesmo, que andava com defumador e tudo mais lá no salão. E quando eu vi a cena, e o sacerdote estava possesso, porque era um desrespeito com o Evangelho. O que o moço estava fazendo? Aí, meus amigos, a minha ficha caiu. Eu falei assim, agora que eu entendi. Não era o Carlos Alberto que, como vocês falam, né, o Casalberto que estava ficando irritado, não. Eu estava entrando na sintonia do espírito que realmente estava irritado. Eu falei assim, então agora como é que eu faço? Agora eu tenho que doutrinar, eu tenho que esclarecer 2, é o encarnado e o desencarnado. Mas eu não podia, porque ele não me dava abertura. Ele já chegava, pegava o Evangelho para cima e para baixo, e quando eu assustava já tinha distribuído lá dezenas e dezenas. Até que teve um dia, aconteceu que uma companheira chegou para a tarefa, chegou mais cedo, e pegou o bloco de Evangelho lá, a pilha de Evangelho, e começou a colocar cadeira por cadeira o Evangelho. Aí o companheiro foi vendo aquela cena, né? Aí eu pensei, nossa senhora, vai fritar, porque a tarefa é dele, né? Esse povo, o nosso pessoal é tudo melindroso. E agora, como é que vai ser? Gente, o tempo está acabando, eu tenho que correr. O que aconteceu? Terminada a tarefa, ele chegou para ela e falou assim, engraçado, você colocou o Evangelho na cadeira, mas me trouxe tanta paz. Eu me senti tão bem assistindo a cena. Que bom, você não quer assumir a tarefa, não? Ela falou assim, gostaria sim. Aí ele chegou para mim vibrando e falou assim, graças a Deus, arrumamos outro trabalhador.
E nesse momento eu vi o sacerdote lá no fundo. Jesus, finalmente apareceu alguém que respeita o Evangelho. Passou mais de 3 anos um dia conversando com esse amigo. Já tinha saído da tarefa, etc. Lá na FEAC, ele foi distribuir o Evangelho na cadeira. E ele saiu cadeira por cadeira colocando o Evangelho uma por uma, com carinho. Aí ele virou para mim e falou assim: que saudade que eu tenho daqueles tempos nossos lá do centro tal, né? E naquela época, aí eu disse assim: pois é, e naquela época você julgava o Evangelho. Aí eu eu contei a história para ele. Ele falou assim: mas, Roberto, nós somos tão amigos, por que você não me falou? Eu disse para ele: porque eu senti que a vida que tinha que te ensinar não era o Carlos Alberto, um simples repassador de notícias. Mas que bom que, como amigo, agora, em outro momento, eu me sinto à vontade de te confidenciar o que o Carlos Alberto sentia na época. Lede as cartas de Paulo e meditai. Eu convido vocês para que nesse último bloco a gente possa centrar um pouco nesse texto de Emmanuel sobre Paulo de Tarso. E aí nós vamos adiar para o próximo programa o prefácio que o Arnaldo carinhosamente separou para nós, ok? Lede as cartas de Paulo e meditai. Me vem à memória, quando o Emmanuel fala sobre o papel do Evangelho, ele define o Evangelho, por exemplo, o Evangelho de Mateus e de Lucas, como o Evangelho que vai trazer o Messias para o povo judeu, o Cordeiro, ou melhor, o Messias, o profeta, o educador. Já João e Paulo apresentam o Cordeiro, apresentam uma proposta de mais profundidade, de mais espiritualidade, a definir que todos os evangelistas têm o seu compromisso. Por isso que quando Kardec fala para nós que a doutrina espírita é uma doutrina que nos oferece é uma grande avenida com várias vias, cada um de nós vamos nos adequar naquele ponto de necessidade e de afinidade, ok? Então, em doutrina espírita, nós temos aquele grupo que envereda pela ciência, outros pela filosofia, outros pelos mecanismos do Evangelho. O Evangelho estudado, o Evangelho internalizado. Outros já cumprem um papel de apresentar o Evangelho histórico. Por exemplo, nós estamos no momento em que está assim punjante esse processo, principalmente pelo próprio 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Observem o esforço, o trabalho hercúleo da Federação Espírita Brasileira em nos mostrar a importância do estudo do Evangelho. Que, diga-se de passagem, não é a Federação que está nos mostrando, ela está nos auxiliando a refletir o porquê que Kardec trouxe a obra espírita com uma fundamentação espiritualizante. Por que nós temos mais de 120 páginas, textos, mensagens que falam na codificação, que falam da importância do cristianismo dentro da doutrina? Por que Emmanuel focou tanto esse trabalho de evangelização? Eu tenho encontrado no Brasil afora movimentos contrários, resistências ao Evangelho. Ouvi de um companheiro de uma região aqui da América do Sul, que eu não vou citar qual, que esse projeto de evangelho é coisa de religiosos, é ranço de católicos e protestantes do passado que estão dentro da doutrina espírita, que a gente não tem que estudar evangelho. Bom, então, com todo respeito a estas falas, eu queria dizer então que Allan Kardec está errado, porque nós nos apoiamos no pensamento dele e ele nos indica isso o tempo todo, querendo alguns ou não. E eu tenho, dentro das nossas propostas, da nossa escola,
que existem alguns referenciais, como Emmanuel, que, por exemplo, diz o seguinte, que doutrina espírita sem evangelho é um corpo sem alma. E nós concordamos plenamente com ele. Então, Paulo de Tarso, em suas cartas, traz um profundo tratado de psicologia espiritual. Nós estudamos as cartas. Nós podemos, em todas elas, encontrar profundos ensinamentos que nos remetem a, vamos dizer assim, a um estudo aprofundado das próprias leis da vida, do psiquismo. Em parte vemos, em parte profetizamos. Um dia veremos face a face. Emmanuel falando do espelho da mente, da reflexão, da comunhão com o pensamento divino, face a face. Antes não dá para ser face a face. Nós precisamos de burilar espelho, precisamos de crescer, precisamos... Enfim, então o projeto de Paulo de Tarso é um projeto de um valor extraordinário. Agora, o convertido de Damasco é apresentado por Emmanuel como um agricultor humano. Olha, qual é o papel do agricultor? Olha que interessante. Se a gente ficar só nesse texto aqui, vai a noite toda. Qual é o papel do agricultor? Ele tem que observar, ele tem que planejar, ele tem que entender o clima, ele tem que ter à disposição os recursos para preparar a terra. Ele precisa de grãos, ele precisa de semear, ele precisa de cuidar, depois ele tem que aguardar, tem o processo da colheita, né? Depois da germinação, da colheita, depois ele tem que separar, ele tem que entender o que é para juntar em celeiro, depois ele tem o processo da distribuição. Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento do psiquismo em nível de evangelização. Agora, o que Emmanuel também diz, que como agricultor humano, ele conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Nós temos que entender Emmanuel. Aqui ele escreveu se reportando a história. Paulo foi campeão do Evangelho. Aquele homem andou mais de 20 mil quilômetros a pé, de barco, de camelo, descalço, apedrejado, expulso, acolhido, traído, apulpado, condenado, 20 mil quilômetros. Pensem bem o que é isso. Companheiro, o Zé Aparecido, me perdoe, Zé. Depois, qualquer coisa, você me puxa a orelha. Nosso chefe, tem que ir com cuidado, o chefe está aí. Mas eu vou falar uma coisa que é muito séria. Eu fui convidado para falar no interior do Brasil e isso aconteceu alguns dias atrás. E eu vou cumprir o convite com muita alegria. Mas a pergunta foi assim: você fala para pouca gente? Você tem disposição de viajar de ônibus, longas distâncias? Porque existe uma comunidade que é uma comunidade assim, cristã, espírita, que tem sede e fome de evangelho. Você toparia ir nessa região? Aí eu falei assim, mas por que a pergunta? A pessoa toda cheia de dedo. Eu falei assim, não, porque tem expositores que só falam se viajarem curtas distâncias, ou se forem de avião, ou se tiver regalia, ou se vão falar para grande público, ou se o público que eles vão atender, eles compram livros. Eu posso ir para Guilhotinas e Aparecida. Eu posso ir para Fogueira. Porque se não comprar, os expositores não podem ir. Porque eles levam sacola de livro para vender. Aí eu disse assim, olha, a escola que me convidaram a participar dela aqui em Belo Horizonte, quando eu comecei em Espiritismo, é uma escola que a gente brinca ser a escola de Emmanuel. Porque na realidade, se você for falar que a escola é do Emmanuel com o Emmanuel, ele vai fazer assim, não, para. A escola é do Paulo.
Aí se você for falar com Paulo, ele fala assim, não, peraí, a escola é do Estevão. Aí se você chegar no Estevão, não, é João, não, é Tiago, não, a escola é do Cristo. Meu Deus. O Rei dos Reis não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Ele escolheu manjedoura, onde ficam os animais, não é isso? Ele não escolheu pompa, ele não escolheu doutores, embora tenha atendido a todos. Ele escolheu um lago simples, uma comunidade de pessoas sem condições, sem recursos do mundo. E nesse movimento ele foi capaz de transformar o mundo. Paulo de Tarso, que se dizia que não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele foi o maior perseguidor dos cristãos. Apóstolo? Só se for um abortivo. Não. Esse espírito se deu. Ele deu a própria vida pela causa do Evangelho. Ele viajou 20 mil quilômetros. As comunidades que ele atendia muitas vezes eram uma família de 2, de 4. Ele atravessava a Ásia para falar para 10, para 15, para 20. E ele não ia buscar remuneração. Embora tenha usado os recursos sim para ajudar a igreja do Evangelho a pedido de Pedro, conforme a própria obra nos historiografa, nos explica, mas não era o foco dele. Ele no deserto com Áquila e Prisca, ele foi viver o que ele aprendeu na infância, sendo tecelão. Ele tinha que pagar as próprias despesas, ele não podia ser pesado para ninguém. O companheiro me convidou, falou assim, traz a sua esposa na viagem. Eu falei assim, meu amigo, quem está pagando? Na casa espírita. Eu falei assim, mas peraí, eu vou tirar o dinheiro da casa espírita para pagar a passagem da minha esposa? É lógico que eu não dou conta de viajar, eu luto com dificuldade. Para me viajar, as pessoas pagam a minha passagem. Quando não podem, se eu dou conta, vamos lá, eu ajudo também. Agora, eu vou levar comitiva comigo? E as pessoas bancando? Agora, se a comunidade distante, o povo simples, eu não posso atender? Aonde está a coerência doutrinária? Ah, mas os famosos, sabe como é que é? Agenda cheia, que louvado seja... Não, aliás, que Deus seja louvado. Mas eu acho que nós vamos precisar de voltar depois para reconsiderar isso. Nós precisamos de entender a mensagem que o Paulo nos legou, de vivência. Mas os tempos são outros. Eu estou ouvindo aqui um passarinho verde me dizer. Porque são formas são projeções que vão redarguir qualquer pensamento que a gente pode elaborar e que podemos encontrar resistências. Mas a verdade é para ser dita. A verdade, ela tem que ser colocada. E nós temos que ficar atentos. Porque se eu for convidar alguém, e esse alguém, como um amigo que foi hospedar na casa de um outro, falou que só ficava lá se tivesse iogurte, se tivesse isso. Ele deu um cardápio. Aí o companheiro falou assim, mas por que você está dando um cardápio? Não, porque eu sou diabético. Ô, meu amigo, então peraí, vamos... Não, o papo é outro. Agora tem um outro, que eles costumam brincar dizendo, que ele viaja pelo Brasil afora fazendo exigências. É um lorde que representa a doutrina espírita. Aí eu quero dizer o seguinte, o quê? Doutrina espírita? A nossa amiga Cleusa de Portugal falou que estão projetando um convite para a gente ir para lá. Debaixo da ponte aí pode, tá, Cleusa? A gente dorme com uma alegria. Meu Deus! Olha o Paulo de Tarso, o que ele fez? Vamos refletir. Aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo foi a tarefa dele. Mas, acima de tudo, aclimatar no mundo do coração. Muitas vezes foi áspero.
terra não estava amanhada, e se em alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões em espinheiro e pedregulho. Então, nós precisamos de entender por que ele foi áspero. Olha o tempo que ele viveu. Aí eu pergunto para vocês, o convite aqui é para ser áspero com o semelhante? Os tempos são outros, não é? Nós temos que ser firmes. Emmanuel sempre foi firme com Chico, mas sempre foi doce. Enérgico, mas doce. Você pode usar a energia de N formas. Então a aspereza aqui é no seu sentido de firmeza. A verdade é a verdade. Agora, nós precisamos de refletir que nós precisamos de ser muito ásperos com a nossa intimidade, que está cheio de espinheiro e pedregulho. Aí você não fica com dó, não. Aí não podemos postergar. Se não for com firmeza, como diz o outro, não encaixa, não vai. Paulo foi o lidador de sol a sol. O que significa sol a sol? Podemos trazer N reflexões. Mas será que eu posso com vocês entender que esse sol a sol é perenidade, itinerância, constância, com sol, com chuva, com frio? Eu gosto muito de questões meio práticas da vida. Talvez alguns de vocês já nos ouviram dizer isso. O médico não marca consulta para mim no dia da minha reunião. Se não for depois, eu não vou. A não ser que a onda pegou, né Arnaldo? Se o bicho pegar aí eu falei, gente, você segura a onda aí, porque eu vou ter que fazer o cardiograma, o eletro, eu vou ter que tirar o sangue, porque senão daqui a pouco não vai. Captaram o que eu estou querendo dizer? O meu esforço tem que ser de sol a sol, porque senão... Agora é óbvio que nós não estamos querendo nos comparar com Paulo de Tarso. Meu Deus, vocês estão entendendo o que a gente quer dizer. Eu não vou fazer a sala não, tá, gente? Não vai ter estudo quinta-feira não. Por quê? Não, porque eu vou sair com a família, a gente vai jantar fora. Não vai, eu não vou ao centro, eu não posso atender essa palestra aqui não, porque a minha esposa hoje está com enxaqueca. Não dá. O filho espera, a esposa dá um tempo. Depois a gente sai, nós vamos jantar, nós vamos fazer isso. Mas primeiro é Jesus. E diga-se de passagem, sair com a esposa é sair com Jesus. Cuidar do filho é cuidar de Jesus. Não sei se deu lá, gente. Não pode ser uma questão departamentalizada. Eu estou vendo alguém colocando no chat aqui, não vi o nome, que a doutrina espírita precisa de sair das casas espíritas. A doutrina espírita não está circunscrita à casa espírita. A casa espírita é o nosso foco de trabalho. É o nosso núcleo de irradiação. Não abra mão de estar vinculado a uma casa espírita. É uma dica de amigo que aprendemos com abalizados espíritas. Honório Abreu nos falava, quando trabalhávamos na unificação, na União Espírita Mineira. Olha, gente, vamos trabalhar pela união porque a gente ama essa causa e essa casa. A casa de João Batista. Semelhança com Allan Kardec? Vamos refletir. Nós amamos essa casa, mas aqui, o núcleo nosso é o centro espírita. Não é o movimento de unificação, não. Então você tem que ter o seu núcleo de amizade, aquele fulcro que te sustenta. Se possível, aquele cantinho ali que não tem disputa, que não tem vaidade, que todo mundo está afim de trabalhar. E que não está observando se a camisa está bonita, porque hoje a minha está, né, Zé Aparecido? Hoje a minha camisa está linda. A camisa da Rede Amigo Espírita, tá, gente? Nós temos que ficar prestando atenção no que o indivíduo fez isso, fez aquilo. Não, a gente está ali para trabalhar. Ponto final. Ponto final. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. Meu Jesus, bússola divina. Ele está falando do fervoroso amor. Não tem amor mais ou menos, não. O próprio Paulo definiu, né? Ou é quente ou é frio. Meio termo, não dá.
Jesus falou sobre isso, né? Que o vosso dizer sejais sim, sim, não, não. Porque o que exceder isso é de procedência maligna. Sim, sim e não, não. Vamos refletir sobre isso. Amor, ou ele é fervoroso, ou é mais ou menos. Então não é amor. Fé é aquela que impulsiona. Se for mais ou menos, é luz que fusco. Estou lembrando do Leão Zale falando, né? Você tem fé ou você tem pouca fé? Aqui em Minas a gente põe café, né? Um indivíduo vier na sua casa não tomar um café é uma afronta. Então a gente põe um café. Agora a gente precisa de ter muita fé, né? No seu sentido simbólico, né? Numa linguagem bem do dia a dia. Não muita. Isso aí é relativo. Nós precisamos efetivamente de trabalhar em bases que possam qualificar, né? Porque nós não estamos pensando em quantificação. Ai, Jesus, o nosso tempo está acabando. Sua paixão no mundo, iluminada pela sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Dedicação. Não existe exemplo que arrasta mais do que dedicação. Aí Emmanuel vai dizer que conheceu-o em Roma. Ai, que bom. Essa parte aqui ela é fundamental para que a gente possa falar um pouquinho da gratidão que Emmanuel sentiu por ter sido acolhido por Paulo de Tarso no momento em que ele tinha perdido a sua alma gêmea, aquele espírito que vinha caminhando com ele em muitas existências e que ali, naquele período com Jesus, de alguma forma ele optou por uma ruptura. Lívia teve que partir. Aí eu vou perguntar para o grupo: vocês têm estudado o livro há 2000 anos? Não, Casalberto, eu já li. Ah, você já leu? Não, eu li até 3 vezes. Aí eu costumo brincar dizendo: você tem estudado o livro há 2000 anos? Você tem estudado Ave Cristo? Você tem estudado Paulo Estevão? Lívia era a alma dele. Alma gêmea. Conversa para depois, para não ter muita discussão. Alma gêmea. E quando a alma gêmea parte, fica um vazio impreenchível. Mas era necessário. Por isso é que nós vivemos muitas vezes com muitas dificuldades, porque a gente não se faz merecedor. Mas Paulo de Tarso fez atendimento fraterno com ele lá na porta da Ápia, da Via Ápia. E Emmanuel falou que ele não conhecia o drama dele, mas ele falou como se soubesse tudo. É o medianeiro do Cristo que conversa com a gente, sendo porta-voz das sacrossantas verdades, que são verdades que consolam, não são verdades que machucam, que maculam, que trazem dificuldade. Por isso, queridos amigos, eu fico muito feliz porque, luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser olvidado ou esquecido em tempo algum. Seu vulto humano é o de todo homem sincero, que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Amor divino que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Boa noite para todos. Valeu.